Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais gostosos da cozinha e o mais polêmico, o açúcar. O açúcar já foi herói, já foi vilão, já foi remédio e hoje a gente vai conhecer os tipos, para que servem e qual é o mais saudável. Então fica comigo até o final. Esse vídeo é mais um da série que eu trago algumas dicas básicas da cozinha para conhecer ingredientes, para saber diferenças, para escolher utensílios. Na semana passada eu falei sobre panelas, o link tá aqui no cardzinho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo para se inscrever, toca no bongzinho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já curte esse vídeo para eu entender que essa série tá sendo importante. O açúcar tá na raiz da cultura brasileira desde a colonização. Quando os europeus chegaram, perceberam que era muito úmido, muito quente, tudo estragava muito rápido. E uma das técnicas de conservação era cozinhar as frutas em uma calda de açúcar e depois polvilhar ainda mais açúcar sobre elas para deixar secar no sol. Assim eles conseguiam guardar essas frutas secas no armário assim, pro ano todo. E aí começou a se desenvolver um paladar extremamente doce. A nossa confeitaria é muito doce comparado com as confeitarias de outros países e de outras regiões. Isso não é ruim, é uma característica regional, é uma característica da nossa cultura. Eu já comentei também no vídeo do leite condensado, que eu vou deixar aqui no cardzinho, que chegou um momento que o açúcar era tão escasso que o leite condensado era usado para adoçar as receitas, porque era cozido o leite, o açúcar se concentrava e assim podia ter um paladar um pouco mais doce. Hoje em dia existem muitas formas, muitas técnicas de conseguir o açúcar, e no Brasil a mais comum continua sendo a cana-de-açúcar, mas em outros países ele pode vir do milho, da beterraba, de todos esses legumes que são ricos em amido, que são ricos em carboidratos. O açúcar é um carboidrato. E a gente sabe disso, dessa tendência do nutricionismo, que é ver o açúcar só como carboidrato, mas ele não é só isso. Existe muita coisa além do açúcar, que para que ele serve na cozinha, por que ele ainda está presente na nossa mesa, se ele é tão malvado assim, e hoje a gente vai conhecer essas diferenças. Começando, qual é o processo de fabricação do açúcar? Da cana se produz muita coisa além do açúcar. A indústria vai lá, colhe a cana, moe ela e consegue o caldo de cana. Aquele caldo que a gente come na feira com pastelzinho. O caldo de cana é naturalmente doce. A maior concentração de carboidrato da planta vai estar ali. Leva esse caldo para cozinhar em um tanque de evaporação. Vai evaporar todo o excesso de água, aproximadamente 75% de todo o líquido é evaporado, e daí sai um xarope bem escuro. E sabe quando você faz calda de açúcar que todo mundo diz que você não pode mexer, senão cristaliza? Nesse caso é isso que a gente quer. A indústria vai colocar esse xarope em uma centrífuga que vai girar muito rápido, tão rápido a ponto de separar o sólido do líquido. O sólido que a gente vai ter é o açúcar mascavo e a parte líquida é o melado de cana. O açúcar mascavo é naturalmente mais úmido, porque nem todo o melado vai sair dele, uma parte vai continuar ali. Então, se você apertar, você vai ver que ele fica compactado muito fácil. Perceba a forma como ele se move. Ele tem a tendência a permanecer em torrões. E dependendo do tipo de açúcar mascavo que você compra, pode até ter umas bolotinhas ali de melado endurecido. O melado vem do açúcar mascavo, é esse excesso de líquido que tem naquele xarope. O melado é essa caldinha bem escura, a textura parece com um mel, só que ele tem aquele sabor muito forte de cana. Para falar dos usos do açúcar, eu vou pegar algumas receitas tradicionais que todo mundo conhece. O açúcar mascavo e o melado funcionam muito bem em receitas que pedem umidade. Por exemplo, pão de mel, brownie, cookie, que a gente quer aquele centrinho mais úmido. Eles são ótimos para isso. Por quê? Porque são ricos em umidade. São açúcares muito úmidos. O melado a gente considera muito mais um uso como se fosse um mel. A gente tem que ter cuidado com esses dois ingredientes justamente pela questão da umidade. Como eles são muito mais úmidos, você não pode substituir a proporção de 1 colher de sopa de açúcar mascavo para 1 colher de sopa de açúcar refinado. São umidades diferentes que vão desestruturar a tua massa dependendo do que for. Nessas receitas, como eu disse, que pedem umidade, essa umidade é bem-vinda. Por quê? Qual é a função do açúcar nas receitas doces? A função do açúcar é de dar estrutura.
um bolo, por exemplo. Você coloca o açúcar na tua massa, bate, bate, bate e coloca assar. No forno o açúcar vai derreter, vai crescer o teu bolo e quando você tirar do forno para esfriar, esse açúcar vai endurecer. E é ele que mantém o teu bolo em pé. E o que acontece se você faz um brownie totalmente com açúcar refinado? Se você colocar açúcar demais, ele vai ficar duro. Porque brownie normalmente vai uma quantidade maior de açúcar. Só que se você fizer com açúcar mascavo, o açúcar mascavo vai dar essa firmeza que o teu brownie precisa, mas vai trazer a umidade também. Então ele não vai ficar duro, ele vai ficar mais cremosinho no meio. Não existe erro, não existe brownie errado, são dois brownies diferentes. O açúcar mascavo vai te dar mais umidade. O açúcar tradicional, o açúcar de mesa que a gente sempre usa, vai dar aquele brownie que você conhece da padaria e também é excelente. Começa o processo de refino. Se eu pego o açúcar mascavo e continuo separando esse melado para deixar ele bem sequinho, eu vou ter o açúcar demerara, que é um açúcar um pouquinho mais cristalizado. Eu não tenho aqui, mas vou colocar uma imagem para vocês. É um açúcar que lembra o açúcar cristal, só que ele é um pouquinho mais dourado. Ele é o açúcar que ainda tem um resquício do melado ali, mas é muito sequinho. Ele não empelota, ele não faz essas bolinhas compactas. E nas receitas você pode substituir o açúcar refinado pelo demerara na mesma proporção, sem problema nenhum. Só que você vai ter um sabor ali ainda do melado. A partir daí começam a vir alterações químicas no nosso açúcar. São produtos químicos adicionados para tirar essa cor, para tirar ainda mais o melado, para refinar, para que sobre só a sacarose na nossa mesa. Então a próxima etapa é o açúcar cristal, que é a mesma coisa que o demerara, só que ele é bem branquinho. Algumas marcas de açúcar cristal podem ser um pouquinho mais amareladinhas, mas não tem problema. Ele funciona exatamente da mesma forma que o açúcar refinado. E eu já vou falar dele também. O açúcar refinado é basicamente o cristal processado. A diferença para receitas. Quando você vai derreter o açúcar, pode usar na mesma proporção. Quando vai colocar na massa do bolo, por exemplo, mesma proporção. Para tudo você vai usar a mesma proporção. Só que quando tem uma função de textura, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, um creme brulee. Aquele creme que você vai tostar com um maçarico em cima. Se você não tem maçarico, você pode usar o açúcar refinado para o teu creme brulee, porque aí você pode levar ele para o forno, ele vai tostar e vai derreter uniformemente. Só que você não vai ter textura, ele vai derreter todo de uma vez só, vai ficar uma camada lisa de caramelo. O açúcar cristal você vai passar um maçarico, ele pode não derreter perfeitamente uniforme, mas ainda vai sobrar textura. Ele vai caramelizar do lado de fora, mas ainda vai ter o grãozinho de açúcar dentro. Então você vai ter uma crocância ali. Se você vai fazer uma calda de açúcar, aí sim, ele vai derreter completamente. E aqui um adendo que eu esqueci de falar, que a gente tem que cuidar com a dissolução deles. Você pode usar os dois. Você pode usar os dois na mesma proporção, sem problema, só que você tem que cuidar em como isso vai ser diluído ali. Se você pegar um copo d'água e colocar uma colher de sopa de açúcar refinado e uma colher de sopa de açúcar cristal, o refinado vai dissolver muito mais fácil e vai se dissolver completamente. O cristal vai levar um pouco mais de tempo e pode ser que não dissolva totalmente, justamente pelo fato do grão ser maior. Então, como eu disse, para coisas que ele vai derreter, só troca. E depois do refinado, a gente entra pro açúcar de confeiteiro, que é esse açúcar super fininho aqui. Perceba que se eu aperto ele, ele compacta. O açúcar, ele é úmido. Só que o refinado e o cristal, eles têm um grão um pouquinho maior que impede que eles grudem uns nos outros. Tanto é que o refinado, algumas marcas, você pode até encontrar algumas pelotas de açúcar. As pedras dentro do saco, né? Só que o de confeiteiro, a gente tem dois tipos. O açúcar de confeiteiro tradicional, que é só o açúcar refinado triturado, e a gente tem o açúcar impalpável, que é um açúcar de confeiteiro, o refinado processado, com uma adição de 3% de amido de milho. Por quê? Porque o amido vai impedir que ele umedeça com tanta facilidade. Ele vai dar uma secadinha ali no teu açúcar.
Então, os dois são excelentes, se usa da mesma maneira. Essa adição de amido não vai alterar a estrutura da tua receita, mas para receitas mais sensíveis tem que ter um cuidado. E você pode usar o açúcar de confeiteiro do mesmo jeito que o açúcar refinado, do mesmo jeito que o açúcar cristal, mas tomando o cuidado da dissolução. O açúcar de confeiteiro normalmente é usado para polvilhar, para finalizar os doces, para finalizar um sonho, por exemplo. Ou ele é usado também para fazer um macarrão, que é aquele doce francês que não é difícil, mas é trabalhoso para ser feito. Como você não pode bater demais a massa, você precisa de um açúcar que dissolva com muita facilidade. E o açúcar de confeiteiro é o ideal, porque você vai colocar na mistura, ele vai dissolver. E por fim, qual é o mais saudável? A gente precisa fazer um ponto muito importante aqui. O que adoça, aquilo que dá a sensação do doce, é a glicose, é a sacarose. O refinado e o mascavo, por exemplo, o açúcar mascavo vai ter a sacarose, mas vai ter outras coisas junto. Vai ter sais minerais, por exemplo. Então, quando você coloca na boca, você não vai sentir só a sacarose, vai ter outras sensações também. Então vai te dar a impressão de que é menos doce. O açúcar refinado é só a sacarose. Então você coloca na boca, é doce. Então, questão saúde. O mascavo, em teoria, é o mais saudável. Só que a gente tem que tomar o cuidado para não transformar nenhum alimento em o vilão da dieta. O ideal é a gente ter uma relação saudável com a nossa alimentação. O açúcar mascavo, como ele tem um poder de adoçar menos que o açúcar refinado, quando você consome, pode ser que o teu desejo de açúcar não seja suprido, o que te leva a comer mais açúcar mascavo. Então, no fim, você vai estar consumindo a mesma quantidade do que você ia estar consumindo de açúcar branco. Então você tem que pensar o que você quer. Se você está querendo emagrecer, não é cortando carboidrato que você vai emagrecer. Na hora pode ser que emagreça, mas o desejo vai continuar ali. Em algum momento um deslize pode acontecer. E não é uma falha. Ninguém consegue manter uma dieta restritiva de açúcar, porque açúcar é o nosso combustível. Então, tomando esse cuidado, entendendo que cada açúcar serve para uma coisa diferente, a gente consegue ter uma relação muito mais saudável com a comida. E açúcar saudável é aquele açúcar que mata o teu desejo de doce. Porque você vai comer ele e acabou, você não vai mais precisar. Mas eu sei que essa não é a resposta que as pessoas querem. Então, em teoria, o açúcar mascavo é o mais saudável, porque além da sacarose, tem nutriente junto. Mas esses nutrientes estão em uma quantidade tão baixa que não vão fazer diferença no teu corpo. Você precisaria comer muito açúcar para que realmente, nossa, tô renovado de sal mineral. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Usa o açúcar com sabedoria, não corta nenhum tipo, todos eles são excelentes, todos eles são uma delícia. Eles são a base da nossa confeitaria. Se você gosta desse tipo de conteúdo com dicas rápidas para diferenciar ingredientes, saber quais são os utensílios necessários, o que é básico na cozinha, deixa aqui nos comentários. Até a próxima e tchau!